Fala galera, mais uma segunda-feira juntos e dessa vez não é live. Hoje vocês vão assistir uma aula do nosso curso do Básico Mixagem de Sistema de Sonorização. Essa aula foi escolhida em votação lá no nosso Instagram, então se você ainda não segue a gente, segue lá, @canal Educação. Lembrando também que a gente tem um grupo no Telegram, onde tem apostilas, onde tem multitracks, onde a gente tira dúvidas. Então se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, é só procurar lá no Telegram Canal Educação, ou clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, também tem um link aí do nosso Telegram. Essa aula que vocês vão assistir hoje é a parte 1 de microfone sem fio, é a parte teórica, né? A gente tem a parte 2, mas essa vai estar lá no curso. Se você ainda não conhece o nosso curso, tem um link para conhecer aqui embaixo, e se você quer fazer o nosso curso, essa é a sua chance. Por quê? A gente vai liberar um sorteio. Isso mesmo, a gente vai sortear uma bolsa de 100% para alguém que está aqui assistindo esse vídeo. Então como é que você faz? Quando acabar aqui o vídeo, quando acabar essa live, vai estar disponível o link aqui embaixo. Você clica para participar do sorteio, vai lá, participa. E na segunda-feira que vem, a gente vai sortear ao vivo durante a live o grande vencedor aí do nosso curso. Então se você queria estudar e não podia por algum motivo, agora é a chance, não perde. Acabou a live, clica no link aqui, participa lá do sorteio. É isso, interajam aí no chat, pode mandar perguntas que depois eu vou responder ali no chat também. Se você está vendo depois da estreia aqui da live, a gente vai deixar um pouquinho, deixa aqui nos comentários o que você está achando da aula, comenta aí um pouquinho. E é isso, deixem seus comentários porque depois eu vou assistir tudo, beleza? Boa aula para vocês, bora para a aula. Chegamos à aula que eu sei que muita gente tem dúvidas, muitos mitos aí perambulando nossas cabeças, e a ideia dessa aula é justamente sanar essas dúvidas, eliminar esses mitos para que a gente possa trabalhar com sistemas sem fio com segurança, né? Uma frase muito comum no áudio não existe almoço grátis. Então existem algumas limitações físicas que a gente vai ter que respeitar durante essa aula, mas a ideia é que com essa aula você consiga ter uma menor eficiência com os seus sistemas sem fio, tá? Aqui a gente está com vários sistemas já predispostos, a gente vai fazer algumas experiências, eu vou mostrar tudo que a gente vai falar aqui durante a aula, mas é importante lembrar que essa aula não te torna um coordenador de RF, né? A gente vai começar uma pontinha do iceberg sobre sistemas sem fio, e quem quiser realmente trabalhar com muitos sistemas, quem quiser dominar esse assunto, eu aconselho que busque um curso sobre isso, que se especialize nessa parte, que é uma parte muito grande e que cada dia mais necessita de profissionais nessa área, tá? Vou aproveitar e lembrar que lá no nosso canal do YouTube tem várias lives que a gente fez com diversos profissionais da área falando sobre isso, e cada live é um aprendizado diferente para mim, para vocês, para todo mundo, é uma troca, ok? Vamos começar então entendendo o que é um sistema sem fio. Quando a gente fala sistema sem fio, a gente diretamente pensa em microfone, mas a gente tem outras questões sem fio. A gente tem também o rádio, que é sem fio, a gente tem o celular, que é sem fio, a gente tem a TV, que é sem fio. E para a gente entender todos esses elementos sem fio, a gente precisa entender como funciona um equipamento sem fio. Vamos pensar aqui numa rádio. Essa rádio é aqui do Rio, se chama MPB-FM, e ela trabalha na frequência 90.3, por isso essa imagem. Essa rádio transmite o sinal dela para uma antena, né, que a gente vai chamar de TX, ou de transmissora. Essa antena envia o sinal para o nosso receptor, né, para o nosso RX. Então, um sistema de áudio, através de um sistema que é de uma antena chamada TX, transmissor, envia um sinal eletromagnético, e esse sinal caminha pelo ar até o nosso receptor, nosso RX. Como isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia? É simples. A gente troca todo mundo e coloca aí um cantor, um microfone e um sistema recebendo. Então o cantor está emitindo a voz dele para o microfone. Esse microfone ele é sem fio, está enviando esse sinal, né, ele é um TX para o nosso RX. A gente pode fazer essa analogia aqui e juntar as duas imagens. Só para vocês terem uma noção, aqui agora a gente está tem dois sistemas da Shure, que é LXD, a gente está com 3 EW100 G3 da Sennheiser, eu estou com um in-ear aqui, EW300 da Sennheiser, eu estou com um microfone sem fio aqui, que é um EW500 da Sennheiser, então eu estou com sistemas diferentes aqui,
todos estão ligados, né? O QLXD está fazendo um scan, esses mics aqui já a gente vai ligar. Eu estou com duas antenas aqui, uma da Shure, uma da Sennheiser, elas estão ligadas nesse distribuidor que a gente vai falar já o que é. Então, assim, é possível trabalhar com múltiplos sistemas sem fio, com segurança, é isso que a gente vai ver. Então eu preparei um glossário pra gente, tá? Para que a gente possa entender algumas das principais palavras que a gente fala quando a gente fala de sistemas sem fio. Vamos dar uma olhadinha, ó. Então, por exemplo, a gente tem aí o handheld, que é o nosso famoso microfone bastão, né? Assim como quando a gente tem um microfone com fio, a gente fica muito preocupado para o cantor não tampar a cápsula, porque a gente para de receber som. Quando a gente usa um sem fio, ele tem uma antena que está transmitindo esse sinal, nosso TX, lembra? É muito importante você conversar com o seu artista, com a pessoa que vai fazer o seu evento corporativo, com o seu pastor, com o seu padre, enfim, com quem quer que for usar o microfone, que se ele segura aqui, ele está causando uma absorção na antena, exatamente igual isso aqui. Então, o certo é a gente segurar aqui no bastão, ok? E o nome dele, aqui no Brasil a gente chama de handheld, de bastão, mas o nome dele é handheld, né? A gente tem também o body pack, esse cara aqui, ó, né? É conhecido às vezes como uma caixinha de mic, né? Ele é preso junto ao usuário para a gente ligar headset, lapela, né? Eu tô com dois body packs em mim. Por quê? Um é um body pack, o outro é um in-ear. Então aí é o in-ear, é um sistema de retorno sem fio. Então qual é a diferença? No body pack, né, do microfone, eu estou inserindo um sinal de áudio que vai ser transmitido para o meu receptor. A gente vai ver isso detalhadamente. No in-ear, que é esse que eu estou vestindo aqui, eu posso até tirar para mostrar para vocês. Ó. No in-ear, esse cara aqui, o pessoal aqui da equipe está mandando um sinal de áudio para mim. Né? Como a gente vai fazer algumas experiências aí que vão demandar som, é importante que eu ouça a mesma coisa que vocês estão ouvindo. A gente está fazendo isso através de um in-ear. Tá? Aí a gente tem o headset, que é um microfone muito usado na cabeça. Ele tem algumas variações, por exemplo, o Ear 7. É esse meu caso, ele é preso só em uma orelha, então eu não prendo dos dois lados, né? Aqui para eu dar a aula ficou mais fácil a gente usar um Ear 7, porque eu tenho liberdade de tirar esse fone, recolocar, enfim, não fica tão preso. A gente tem a lapela, ontem a gente usou uma lapela aqui, que era uma Twimplex como exemplo, aqui a gente tem uma M62 da Sennheiser também como exemplo, a gente vai usá-la hoje em algumas experiências aí. E aí a gente tem alguns tipos de microfone, né? A gente vai explicar sobre cada um deles, as frequências, mas só para a gente entender. A gente tinha um microfone antigamente, hoje em dia não é tão visto por aí, só se for um microfone bem barato, que era um microfone unifrequencial. O que é um microfone unifrequencial? Ele só tem uma frequência. Lembra do nosso exemplo lá da rádio MPB-FM? Ela transmite em 90.3 MHz. Só. Então eu posso ter um microfone que ele transmite sinal numa única frequência. Ele é chamado de unifrequencial. Ou, como é o caso desses sistemas que a gente tem aqui, são sistemas bem legais, bem robustos, cada um na sua linha, né? A gente pode ter sistemas que são multifrequenciais. O que é um sistema multifrequenciais? Ele permite que você escolha, dentro de um range de frequências, dentro de um nicho de frequências, qual é a frequência que você vai trabalhar. O legal disso é que ele permite que você, dependendo do ambiente que esteja, escolha uma frequência ou outra, trabalhe com uma frequência ou outra, né? Nesse esquema que a gente montou aqui, a gente vai ter que alterar algumas frequências durante nossos exemplos aí, e a gente vai ver a importância disso. Então vocês estão vendo aí uma foto, é quase que um zoom desse carinha aqui, né? Mostrando que ele tem um range de frequência com que ele trabalha, e lembrando que quando a gente fala de frequência, a gente está falando de hertz. Nesse caso aqui, megahertz, milhões de hertz, né? Então, esse é um sistema de frequência de range A da Sennheiser, trabalha de 516 a 558, que curiosamente é o mesmo range que a gente está aqui. A gente vai fazer umas experiências. E se você não sabe ainda o que é isso, fica tranquilo, a gente vai passo a passo agora falando de cada um deles, tá? Esse glossário é só porque vocês vão ter acesso a esse material depois, e ele vai ser fundamental para você entender como funciona um sistema sem fio. Primeira coisa quando a gente fala de um sistema sem fio é que a gente precisa pensar sobre as antenas. Então, nesse exemplo que vocês estão vendo aí na foto, é a mesma coisa que eu estou vendo aqui atrás. E depois a gente vai mostrar a vocês aqui por trás como é que está tudo ligado aqui, como é que a gente ligou as antenas, fica tranquilo. Então, esse aí é um sistema muito igual a esses três aqui, né? Não é igual a esse cara aqui, que é um distribuidor,
mas é igual a esses três caras aqui de baixo. Nele, se você reparar, a gente tem a antena A, que é uma delas aí, ó, e a gente tem a antena B, que é essa outra antena aí. E aí, eu vou lançar já uma pergunta aqui, como eu disse nas primeiras aulas, o meu intuito aqui é muito mais questionar vocês do que trazer respostas. Vocês acham que a antena A e B serve para a opção ali de cima, né, para que as duas abranjam o palco todo? Ou a gente tem antena A e B, a gente tem duas antenas, eu poderia chamar aqui de A e B, para que uma faça cobertura de uma área e a outra faça cobertura de outra área. O que você acha? Responde aí, opção 1, que é de cima, ou opção 2? Bom, se você respondeu a opção 2, você, como diz nosso amigo Faustão, errou, né? Não é a opção 2. A gente tem, na verdade, a opção 1, que é, eu tenho as duas antenas cobrindo a mesma área. Essas antenas aqui estão aqui só por uma questão visual, elas estão apontando para o centro. Isso não é o correto a fazer, a gente vai falar disso daqui a pouco quando a gente falar de posicionamento de antena. Mas quando a gente olha essas duas anteninhas aí, que são as antenas que geralmente vêm no sistema, elas estão cobrindo uma área do palco igual. A distância de uma antena para outra é muito pequena. Por que isso acontece? Vamos entender o que é isso aí. Pensa o seguinte, você tem um artista ali, ele está caminhando pelo palco. Ó. Conforme ele caminha pelo palco, o seu sistema automaticamente vai escolher qual é a melhor antena para ele ativar. Então, em alguns momentos vai ser a antena B, em outros momentos vai ser a antena A, conforme o microfone está andando ali pelo palco. Isso a gente dá o nome de sistema diversity, ou seja, o seu sistema tem a capacidade de escolher qual é a melhor antena para ele trabalhar naquele momento. Nossa, mas por que as antenas estão uma distância tão curtinha, né? Vale a pena? Enfim, por que isso é tão interessante para a gente? Comprimento de onda. Vamos entender o que era comprimento de onda. Quando a gente falou lá nas primeiras aulas de comprimento de onda, a gente viu que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Então, se a gente está falando de 550 MHz, comprimento de onda é micro. Então, esse espaço que vocês estão vendo entre as duas antenas é suficiente para que, se houver um cancelamento na antena B, não haja um cancelamento na antena A e a antena A esteja funcionando bem. Então, por isso que quando a gente tem um artista caminhando aí pelo nosso palco, estou botando exemplo para vocês verem de novo, as antenas vão ficar oscilando e tudo bem, você não vai perceber quando está com uma antena, quando está com outra, isso é quase que automático. E isso é bom porque é o sistema diversity, a gente tem escolha sempre de duas antenas aí, tá bom? Nesse nosso exemplo aí, eu estou botando aí um EW100 para vocês, é um sistema que ficou popular porque entre os sistemas mais robustos, digamos assim, mais legais, mais interessantes, é um sistema de orçamento mais ok, a gente tem a possibilidade sempre de ter duas antenas ali. E essas antenas são com plug BNC, elas são removíveis. Então eu posso pegar aqui agora o meu sistema e remover uma antena dessa, ó, exatamente igual a essa que está aí na foto, né? Mas às vezes a gente quer fazer igual eu estou fazendo aqui. Então eu estou aqui com 3 sistemas, né? Ou como está aí na foto para vocês, eu tenho 8 sistemas aí nesse caso. 8 sistemas, né? O que eu preciso nesse caso aí, ó? Esse cara aqui. O que esse cara é? Ele é um distribuidor de sinal. Então a antena entra nele e distribui o sinal. Esse cara aqui de baixo que a gente tem também é um distribuidor de sinal. Então a gente tem distribuidores menores, distribuidores maiores. O que vai influenciar um ou outro? Ó, dá uma olhada aí na foto. Essa foto aí é exatamente esse cara que vocês estão vendo aqui. É um ASA 1, tá? É um splitter de antena. Significa que eu podia entrar com 2 antenas nesse cara aqui, antena A e B, meu sistema diversity, e com um cabinho BNC, que a gente vai falar já já sobre cabo, mas com um cabinho BNC eu saio, né, do meu distribuidor e plugo A no A, A no B, desculpa, A no A, A no A, A no A, B no B, B no B, B no B, e assim eu vou fazendo uma distribuição. No final da aula a gente vai mostrar para vocês como está plugado aqui. Esse sistema está feito através do distribuidor, então esse sistema da Shure a gente ligou via distribuidor. Esse sistema da Sennheiser a gente ligou via anteninha. Tem problema ligar via anteninha, várias anteninhas atrás assim, plugadas? Tem.
A gente vai entender mais para frente quais são os problemas, tá? Beleza, então eu já sei que o ideal para eu ter um sistema Pro de sistema sem fio é que eu tenha sistemas com as antenas removíveis, caso eu vá usar mais de um sistema, para que eu possa acoplar eles, né, fazer um acoplamento de sinal dentro desse splitter aqui, dentro desse distribuidor, ok? E aí vem a questão das antenas. Essas antenas aí, são essas daqui, né, são chamadas antenas LPDA, né, log periódica, e elas são antenas mais direcionais. E é por isso que o que está acontecendo aqui está errado. Pensa o seguinte, essa antena aqui está direcionando e captando nessa direção. Essa antena aqui também está nessa direção. É quase como se eu colocasse uma caixa de som de frente para outra. Vamos fazer um desenho aí para vocês entenderem. Ó. Pensa que eu tenho uma antena apontada para cá, uma antena apontada para cá, uma delas me manda um sinal assim, a outra está captando um sinal assim. Eu posso ter cancelamento entre essas antenas. Qual seria o ideal nesse nosso caso aí? Deixa eu voltar aqui para o nosso desenho. Nesse nosso caso aí, o ideal seria eu ter uma antena assim e outra assim. Uma antena cobrindo essa área aqui e a outra antena cobrindo parecida essa mesma área aqui. Aí eu tenho o sistema diversity ativo. Não pense que por ela ser direcional, você precisaria colocar as antenas mais afastadas possíveis uma das outras, criando A e B. A gente falou isso lá agora, lembra do Faustão? Se o seu artista está caminhando e ele sai daqui e passa para cá, quando ele está aqui, só uma antena recebe sinal. Se tiver um cancelamento, a gente para de ouvir o seu artista. Tá? Então, as antenas LPDAs, elas são relativamente mais direcionais, então elas têm uma certa diretividade. E é importante falar que essa parte aqui, que é a parte menor, é a parte de captação. Ela é como se fosse uma antena cardioide. Lembra da nossa última aula sobre microfone? E a parte traseira da nossa antena, vocês estão vendo aí também, é uma parte de rejeição, onde eu tenho menos sinal. Por que isso é interessante para mim? Se eu estou trabalhando num show, num evento, num bar, enfim, e eu quero captar o sinal que está vindo do palco, mas atrás do meu palco está tendo um outro evento, eu quero não captar aquele sinal de lá. O que eu faço? Aponto, né, a traseira da antena para onde eu não quero captar som. Então, posicionamento de antena, eu diria que é assim 50% do nosso trabalho. Se você posicionar bem a antena, você já tem um bom caminho. Além da LPDA, a gente tem as antenas helicoidais, são antenas altamente direcionais e que tem uma vantagem em relação às LPDAs. Qual é essa vantagem? A polarização. O que é polarização? Estou com esse microfone aqui. Esse sistema aqui, ele tem uma antena apontada para baixo. Significa que, se eu colocar ele aqui em relação a essa antena, ele está polarizado. Por quê? Essa antena aqui, ela é feita de várias pequenas outras anteninhas ali para conseguir ser full range. Esse exemplo aí que a gente está mostrando da MGA Audio mostra bem isso, são anteninhas ali. Então, se eu estou com o meu sistema assim, eu estou com ele polarizado. Se o meu cantor resolve fazer assim, o meu sistema não está mais totalmente polarizado. Então a quantidade de sinal que eu estou recebendo é menor. Mas fica tranquilo que a gente vai falar de polarização um pouquinho mais para frente também. Beleza, então antenas LPDAs são direcionais, as antenas helicoidais são extremamente direcionais, porém como elas são feitas, de esferas, elas polarizam tanto eu estando assim, eu estando assim, eu estando assim, enfim, o tempo inteiro elas estão polarizadas. E a gente tem também as antenas omnidirecionais, ou seja, captam 360 graus. Qual é a vantagem de uma antena omnidirecional? Imagina que você vai fazer um palco e nesse palco aí você tem um telão de LED em volta de você. É melhor que eu pegue as minhas antenas direcionais e aponte para fora do telão de LED. Mas digamos que eu não consigo apontar a antena para onde vão estar os meus artistas. Eu não consigo, eu não tenho ângulo para capturar isso. Eu preciso de uma visada sempre limpa para as antenas e eu não tenho essa possibilidade. Eu posso posicionar duas antenas omnis lá no meio do palco, captando os meus artistas. É uma ideia. Então, cada antena vai ter um motivo, um porquê da gente usar. Aí, para eu ligar
uma antena dessa no meu distribuidor, eu preciso de um cabo BNC. Eu tenho vários tipos de cabo e dependendo de qual frequência eu estou trabalhando e do tamanho do meu cabo, eu posso ter uma perda bem significativa, ok? Por isso que eu estou falando da questão do tamanho do cabo, porque esse cabo aqui, que é um cabo pequeno, a perda dele deve ser baixa, né? Por que eu digo deve? Porque eu já encontrei por aí cabinhos de link, assim, né, que a gente linka um no outro, que são extremamente pequenos, mas que a perda era extremamente alta. Ou seja, o cabo estava com algum problema, algum defeito. Não é para ser assim. Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó, tipo o cabo RG58. É um cabo que, se a gente olhar na primeira coluna ali, ó, a atenuação dele em 500 MHz é de 39 dB a cada 100 metros. O que isso significa? Que a 10 metros eu vou ter aproximadamente 3,9 dB de perda. Guarda essa informação que ela vai ser importante. Aqui alguns outros cabos, né, uma tabela da Belden aí. Então se a gente tem um cabo RG213 em 800 MHz, né, um cabo de 30 metros teria 7 dB de perda. Por que é importante a gente saber qual é a perda dos nossos cabos? Aqui, desse nosso distribuidor, eu estou saindo com dois cabos, um cabo para essa antena e um cabo para essa. Digamos que eu esteja usando um cabo muito longo e ele vai ter uma perda de 3 dB nessa antena e de 10 dB nessa antena devido ao cabo, exclusivamente devido ao cabo. O que eu faço? Eu preciso ter um buster de sinal, eu preciso compensar essa minha perda. E é somente nessa função que eu coloco um buster de sinal. Somente nessa função. O que esse buster vai fazer? Compensar a minha perda. Lembrando que o buster também precisa ser de 50 ohms, ok? Algumas antenas, como essa aí da Sennheiser que vocês estão vendo, é uma antena ativa. Então eu só uso essa antena também quando eu tenho perda de sinal. Senão eu coloco ela em bypass. Ela tem a opção de você botar ela em bypass, ou seja, ela deixa de ser ativa. E aí ela tem algumas opções. Eu posso colocar ela com mais 5 dB, com mais 10 e com mais 15. Sempre que eu amplifico o sinal, seja no áudio, seja no RF, quando eu dou ganho, eu tenho ruído. Eu preciso pensar na minha relação sinal-ruído. Então não vamos sair por aí. É muito comum, de verdade, a gente ver pessoas assim. Ah, bota mais 15 dB que essa antena vai captar mais longe, é melhor. Tem um amigo que diz para mim que no RF, menos é mais. E essa é uma máxima que a gente precisa considerar. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, é um exemplo mais desenvolto, é o nosso splitter também. A gente pode ir dividindo os sinais. Então, esse exemplo aí que eu mostrei para vocês, é um exemplo se eu tivesse, por exemplo, 3 salas, e esse microfone vai sambar pelas 3 salas. Eu tenho um apresentador de um programa de TV que ele vai andar por 3 salas diferentes. Então eu preciso ter 2 antenas em cada uma dessas salas. Eu tenho um reality show tipo Big Brother, onde eu preciso que onde quer que o participante esteja, eu tenho o sinal diversity dele em qualquer uma das salas. Então esse é um esquema visual para a gente entender como funciona, mas isso já é um passo mais avançado para quem quer trabalhar com RF. Mas por que temos essa imagem aí? Para mostrar que é possível a gente ter splitters desses sinais, tá? Então aqui a gente tem um splitter muito conhecido para quem utiliza TV, né, a cabo em casa, que é esse splitter aqui famoso, né, pelas operadoras de TV a cabo. E a gente tem um splitter aqui da Shure mesmo, então onde eu posso dividir o sinal sem ter tanta perda ou com uma perda baixa. Até agora a gente viu os equipamentos, né, relacionados a áudio, como a gente liga esses equipamentos, como eles funcionam. Vamos entender agora como a gente faz para trabalhar com esses equipamentos, como a gente lida com uma análise de radiofrequência. Aqui tem uma foto de um analisador de baixo custo, que é o RF Explorer. Ele é um analisador de espectro de radiofrequência, ou seja, ele consegue analisar o ambiente e entender o quanto de radiofrequência a gente está recebendo. A gente vai fazer um scan daqui a pouco aqui. E aí a gente precisa entender que a gente tem várias coisas que trabalham em radiofrequência. A gente tem o micro-ondas, a gente tem o Bluetooth, a gente tem alarme de carro, a gente tem telefone sem fio. Tudo isso trabalhava na frequência de 2.4G. Trabalhava não, trabalha, né? O 4G nosso, antigamente, ele operava em 2.5 a 2.6 MHz, por exemplo. E a gente tinha a TV analógica, que trabalhava, né, de 54 MHz a 890 MHz. E aí a gente tem nossos microfones,
que antigamente a gente tinha os UHFs de 470 a 806 MHz, o VHF de 54 MHz a 215 MHz. O que é isso? UHF, VHF, enfim. Isso são nomenclaturas para a gente dividir e saber em que espectro isso está. Quando a gente fala de espectro de radiofrequência, eu preciso entender que eu estou falando de gama, né, de espaço. Quando a gente pensa em radiofrequência, como a gente não vê, é comum a gente achar que a gente tem espaço para todo mundo. Mas a gente não tem esse espaço para todo mundo. Então, eu não posso sair aqui ligando 300 microfones sem fios só porque eu quero. Será que cabe 300 microfones sem fio? Assim como, será que cabem 500 pessoas nesse local que a gente está gravando? Não, não cabem 500 pessoas. Mais 10 pessoas, se a gente organizar, cabem. É a mesma coisa, ok? Então, hoje em dia, né, a gente interessa pra gente isso aqui, o 4G, TV analógica, os microfones. Então aqui a gente tem uma visão sempre de um espectro geral de TV. Isso é uma visão de mais ou menos como é que era antigamente. Vamos entender uma mudança aí que ocorreu recentemente no Brasil, que deixou muita gente confusa, né? Antigamente a gente tinha a TV analógica, essa aí que você está vendo na tela. Como é que a TV analógica influenciava na nossa vida de microfone sem fio? A TV analógica ela mandava 3 sinais para a gente, né? Então, parâmetros da TV analógica. Ela media no total 6 MHz, então o tamanho de um canal de TV era de 6 MHz, tá? E ela mandava 3 sinais separados. Chroma, que é a cor, vídeo e áudio. Então um exemplo aí é o canal 4, o famoso canal 4. Ele ia de 66 MHz a 72 MHz, esse é o tamanho desse canal de TV. Ele mandava o chroma em 67,25, ele mandava o vídeo em 70,83 e ele mandava o áudio em 71,75. Significa que um canal de TV é como se eu tivesse 3 microfones sem fios ligados. E qual é o problema disso? Os nossos microfones eles competiam com isso, então eu precisava colocar eles em espaços, né, onde tivesse espaço ali. Então se eu tivesse um microfone sem fio, eu poderia colocar ele aqui, poderia colocar ele aqui, poderia até colocar um microfone sem fio aqui. Eu achava uns espaços para colocar meu microfone sem fio, né? Aí pensando no espectro geral de RF de novo, agora a gente tem a TV digital, essa nova aí, bonitona, de LED, né? São as TVs digitais, a gente acessa agora a TV, bota uma antena, tem TV digital, o sinal é muito melhor. O que acontece com a TV digital? Acontece isso aqui. O mesmo canal com TV digital, ele também mede 6 MHz. Mas ao invés de eu ter 3 sinais, eu tenho um sinal só, com todas as informações possíveis ali dentro, né? Eu tenho uma chamada banda de guarda, que é esse comecinho aqui, né? Um espacinho aqui no começo. E um exemplo aí é o canal 29. Então ele vai de 560 MHz a 566 MHz, né? Existe uma tabelinha, que é essa aí, que é uma tabelinha que rege quais são os canais de TV que a gente tem. A Shure fez um trabalho muito importante, que é o de alertar todo mundo sobre isso. Tem essa tabela aí da Shure, que vale muito a pena a gente dar uma olhada e entender por quê. Antigamente, o microfone sem fio e a TV, elas ocupavam o mesmo espaço, mas era um espaço maior. Com a chegada do telefone 4G, esse bloco aí que está escrito vai cair, ele para de ser permitido o uso para microfone sem fio e para televisão. Então a gente não pode mais usar um sistema sem fio que vai de 698 a 806 MHz. Então esse bloco está proibido. Esse bloco agora pertence às operadoras de telefonia móvel. Então, TV digital e microfone sem fio têm que ser utilizados nesse espectro aí, de 470 MHz a 698 MHz, né? Então, essas duas tabelinhas que a Shure fez foram fundamentais para o pessoal entender isso. Aqui eu deixo para vocês 2 links super interessantes. Por quê? Agora a gente está dividindo, agora não, a gente sempre dividiu, mas agora estamos mais apertados nessa divisão de espaço com a TV, porque a TV continua tendo 6 MHz, mas você não consegue mais colocar um microfone dentro de um canal de TV. Esses links aí são links que são atualizados constantemente, mostrando quais canais de TV tem na sua região. Então, várias regiões do Brasil já constam nesses portais aí, onde você consegue acessar e entender onde eu tenho um canal de TV. Se eu tenho um canal de TV ali,
dificilmente eu vou conseguir trabalhar com o microfone em cima daquele canal de TV. Então o primeiro problema quando a gente vai trabalhar com o microfone sem fio é que eu não posso colocar esse microfone sem fio no mesmo canal de TV atualmente. E a gente tem um monte de canal de TV, né? Vale lembrar que São Paulo atualmente só tem 2 canais de TV livres. Ou seja, de todo esse espectro aí de 470, 698, eu só tenho 12 MHz de espaço para trabalhar. 12, né? É um espaço apertado. Por que é um espaço apertado? Por causa de um fator chamado intermodulação. A intermodulação diz que quando nós temos 2 ou mais transmissores próximos um do outro fisicamente, né, a gente começa a gerar mais frequências. Significa que se eu pego 2 transmissores, ligo eles em frequências relativamente próximas e coloco eles próximos aqui, eu vou ter várias outras frequências sendo geradas pela união desses 2 transmissores aqui, né? Aí eu coloquei para vocês um cálculo para você, se você quiser calcular a terceira ordem, intermodulação de quinta ordem, enfim. E esse cálculo vai aumentando conforme você coloque mais transmissores nessa sua conta. Então, se eu preciso ligar 10 transmissores, eu preciso calcular todas as intermodulações desses 10 transmissores. Mas, por enquanto, vamos considerar 2 transmissores. O que acontece quando eu ligo 2 transmissores? Isso aí, ó. Eu tenho 2 frequências principais, F1 e F2, e eu tenho as intermodulações de terceira ordem, de quinta ordem, de nona ordem, de sétima ordem, enfim. Eu vou tendo outras frequências. E aí, se eu estou com 2 sistemas sem fios ligados e eu quero ligar um terceiro sistema, eu não posso colocar esse terceiro sistema nessas frequências que eu gerei aí de intermodulação. Quanto menor a ordem, né, de intermodulação, maior geralmente é a amplitude desse sinal. Então, a intermodulação de terceira ordem tem mais amplitude do que a intermodulação de quinta ordem. Uma outra imagem que reflete isso é isso aqui, ó. 2 sinais. Na verdade, eu vou ter isso aqui. Ok? E aqui uma outra imagem também que eu gosto de mostrar, que é esse cara aí, ó. Então, eu tenho o microfone A, o microfone B. Se eu coloco o meu microfone C na intermodulação de terceira ordem, eu provavelmente posso ter um problema aí em alguns momentos. Então, o que a gente precisa fazer? Fugir da TV digital, dos canais de TVs, fugir da intermodulação. E aí agora que a gente vai entrar numa parte mais prática para a gente entender como que a gente foge disso, tá? Para a gente entrar nessa parte, a gente precisa responder uma pergunta. Bora lá. Esses microfones são digitais? Sim ou não? Responde aí. Eu respondo para você, ó. Não são digitais. Por que eles não são microfones digitais? Não é porque ele tem um visor digital ali que ele é um microfone digital. Esses microfones aqui são microfones digitais. Eles fazem a transmissão de forma analógica, ou seja, a transmissão continua sendo através de um sinal eletromagnético, né, através de ondas eletromagnéticas, porém dentro dele o que eu tenho é um código binário, 0 e 1. Um exemplo, a TV digital para TV analógica. Você continua tendo uma anteninha lá que capta esse sinal. E que você precisou adicionar um conversor para ele entender o 0 e 1. Então, esse microfone aqui, que é um microfone analógico, ele está mandando sinais, né, através de modulação não digital, modulação analógica. Já um sistema digital, mais para frente nas aulas de mesa a gente vai usar um sistema digital que é o Accent, ele já usa uma modulação digital, um código binário, né, 0 e 1. Então, eu gosto de alertar isso antes, porque a gente vai chegar em soluções agora mais práticas dos fabricantes. E para a gente entender essas soluções, a gente precisa entender que esses microfones não são digitais. Mas não tem só problemas. Eu sei que até agora eu só trouxe problemas para vocês em utilizar sistemas sem fio, mas vamos às soluções. Os fabricantes sempre vão buscar um jeito de facilitar a nossa vida, de fazer com que a gente prefira usar o equipamento dele com as soluções que eles trouxeram, né? Então vamos conhecer algumas dessas soluções. Nesse bodypack que vocês estão vendo aí na imagem, que é igualzinho a esse, vocês podem ver aí que tem ali, ó, Frequency Range A, aqui onde eu estou assinalando, ó, 516 a 558 MHz. Então esse é o range no qual esse sistema trabalha. Esses 3 sistemas que a gente está trabalhando aqui são sistemas do range A também, então são sistemas exatamente iguais a esse. Quando você delimita um sistema, você já facilita alguns fatores. Vamos entender por que eles fizeram isso.
A Sennheiser, por exemplo, ela transformou ali em vários ranges, que eles chamam de banda A, banda G, banda B, banda C, enfim, variados ali. Esses ranges é porque eles vão fazer alguns cálculos em cima dessas bandas aí, para que eles trabalhem de uma forma melhor. Vocês vão ver que de acordo com que a gente vai melhorando o nosso sistema, né, indo para uma linha mais Pro, então o sistema mais básico da Sennheiser está aqui, depois o EW300, o EW500, quando chega no EW2000, por exemplo, a banda vai ficando maior, né, o range vai ficando maior. Eles fazem isso porque eles conseguem demodular mais frequências, funcionar mais sistemas num espaço menor. O que isso quer dizer no nosso dia a dia? Por que eles fazem isso? Vamos olhar esse outro exemplo aqui. Ó. Esse já é um exemplo da Shure, onde a gente tem um sistema que trabalha na banda que eles chamam de H5, e ela vai de 518 a 542 MHz, né? Se vocês olharem ali, tem vários grupos. O que são esses grupos aí que a Shure já pré-definiu? Ele já calculou para você aquelas intermodulações que a gente falou há um tempo atrás. Então ela já disse que todas aquelas frequências que estão no grupo 1 não geram intermodulações que deem problema entre si. Todas as frequências do grupo 3 não geram intermodulações que deem problemas entre si. Porém, se eu usar o grupo 4 e o grupo 5, eu posso ter um problema. A segunda frequência do grupo 4 é 522.500. A terceira frequência do grupo 5 é 522.550. São frequências muito próximas, provavelmente vai dar problema. Então eu já vi várias pessoas usando assim, um microfone está grupo 1, canal 1. O outro está grupo 2, canal 2. O outro está grupo 3, canal 3. Tá errado. A gente coloca os três no mesmo canal, no mesmo grupo, desculpa, cada um num canal diferente. Fica tranquilo, a próxima aula que você vai ter aqui é uma aula prática, onde eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Vou mostrar alguns problemas de intermodulação. Então, na parte prática, você também vai entender isso melhor. Mas, via de regra, eu preciso entender que os grupos, ou banco, como alguns fabricantes chamam, são cálculos já feitos pelo fabricante, onde eu não tenho intermodulação. Ah, então se eu usar o grupo 1, eu posso usar as 12 frequências que estão ali distribuídas no grupo 1? Pode, mas você precisa se atentar se tem algum canal de TV naquela região ali, e esse canal de TV te impede de usar um desses canais do grupo 1, então eu tenho que juntar essas duas informações. A Sennheiser tem essa tabela aí, é uma tabela do EW100, 300 e 500. Como é que a gente interpreta essa tabela? EW100 seria até aqui, né? Então até 12 sistemas, o EW300 até 24 sistemas e o EW500 até 32 sistemas. E aqui ele diz a frequência de cada um dos bancos que ela tem. Então a Sennheiser chama os grupos de bancos. Só isso que mudou, tá? Então entre essas frequências aqui não há problemas de intermodulação, ok? E geralmente os fabricantes fazem também um escaneamento. Eu consigo fazer um scan. Aqui está um exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco aqui nesse sistema, ó, onde eu fiz um scan e eu tinha no banco 8 22 frequências livres. Então eu poderia usar 22 sistemas que eles não iam gerar intermodulação entre si. Ué, mas não eram 12, 24, 36? Nesse caso aqui, que é um EW300, o fabricante te libera 24 frequências sem intermodulação. Porém, o que o fabricante também faz para a gente? Ele tem um scan dentro desse aparelho, ele fez um scan utilizando as antenas que estão conectadas nele, e ele identificou que 2 das 24 possíveis frequências ali estão ocupadas por alguma coisa. Ou estão no canal de TV, ou eu já tenho um outro sistema ligado, enfim. Quando ele fez o scan, ele passou frequência por frequência, identificando onde tinha um problema. E aí ele eliminou do banco 8 essa frequência. Então eu sei que no banco 8 eu tenho 22 frequências livres, tá? Os outros fabricantes também fazem isso. Então tem um exemplo aqui da Shure também com GLXD. Tem um exemplo aí também um pouco mais simples do BLX, que também é possível. Então os fabricantes estão sempre tentando ajudar a gente. Quando você tem um sistema, né? Aqui a gente tem um sistema digital, que é o QLXD. Quando você tem um sistema mais parrudo, por exemplo, como esse, você pode conectar a um software. E que software é esse? O software do fabricante. Então a Shure, por exemplo, tem o Workbench, que é um software da Shure que te ajuda a fazer uma coordenação de frequência.
Na próxima aula a gente vai usar esse software também para visualizar os problemas que a gente vai gerar aqui, né? Então, esse mic tem uma traseira com um conector para cabo de rede. A gente conecta um cabo de rede e gerencia isso através do nosso computador. Alguns fabricantes também têm os seus próprios softwares, tipo a Sennheiser tem o WSM. Então, o EWC não te permite conectar via rede, mas o EW500 já permite, o 2000, etc. Outros sistemas permitem e você também pode fazer a coordenação. E existe um software que é muito usado pelos coordenadores de RF, que é o IAS, um software da Professional Wireless, que você pode integrar todos esses sistemas, Shure, Sennheiser, AKG, Electrosonics, enfim, vários sistemas diferentes nesse software e fazer essa coordenação. O que ele faz? Né? Ele calcula as intermodulações e ele vai te dizer qual é o melhor local para você colocar um sistema sem fio. Lembrando que nenhum software faz tudo sozinho. Então você vai precisar dizer para o software quais canais de TVs estão ativos ali naquela área, quantos sistemas você vai usar, qual é o seu espaçamento, ou seja, eu posso permitir que um microfone fique um pouquinho mais suscetível a ter um problema. Não, todos têm que funcionar perfeitamente bem. Então, é uma solução agora mais complexa quando começa a utilizar o software, né? O IAS te permite utilizar software de diversos fabricantes. O Workbench da Shure, por exemplo, te permite de forma gratuita você fazer uma coordenação com vários sistemas. Então, se você tem um Shure e um Sennheiser, você pode fazer a coordenação. Porém, algumas ferramentas só estão disponíveis se você utilizar um hardware da Shure, se você utilizar um microfone sem fio da Shure. Seguindo nas soluções mais complexas, alguns fabricantes também, né, fazem o famoso squelch. O que é o squelch? É um ajuste, como se fosse um gate. Se você não sabe o que é gate, depois você tem que assistir nossa aula de gate. Mas é um ajuste que faz com que, se eu tenho um nível de radiofrequência chegando no meu sistema, então digamos que eu tenho pouco sinal chegando no meu receptor aqui, ele fecha a porta de áudio e não deixa o sinal sair para você. A partir do momento que você tem um sinal de radiofrequência chegando forte aqui, ou seja, meu transmissor está perto desse cara aqui, está mandando sinal para esse cara, ele abre essa porta e permite o áudio. Alguns sistemas novos e mais complexos fazem isso invertido. Ou seja, se você tem um sistema de RF alto chegando aqui, ele vai liberar essa passagem, e enquanto você não tem sistema de áudio bom, você só tem sistema de radiofrequência, ele fecha essa passagem. São sistemas um pouco mais completos e mais robustos, né? Temos também a função pilotone. O que é essa função pilotone e como é que ela funciona? A gente quer que o nosso microfone capte pelo menos de 20 a 20 mil, né? Porque é o nosso range de audição, é quanto a gente ouve. Então, se eu vou usar isso num sistema, no instrumento, ele precisa captar full range de 20 a 20K. O que os fabricantes resolveram fazer? Vamos inserir nesse cara aqui um sinalzinho, e aí cada fabricante escolheu um sinal diferente. Então, vamos supor que a Sennheiser Pro EW100 escolheu 32 kHz. Então, ele manda uma senoide de 32 kHz. Quando esse sinal chega aqui, e ele é demodulado, ou seja, ele é interpretado, esse cara fala assim, tem um sinal de 32 kHz aqui, vamos botar o nosso filtro ali, nosso LPF normal ali, ou seja, vamos deixar o ouvinte, o sinal de áudio sair só de 20 a 20 mil, mas já sabemos que esse cara que mandou 32 kHz para cá é um Sennheiser, então libera o áudio dele. Se eu pego um sistema da Shure e mando para cá, sem o pilotone, o que ele faz? Não, esse cara não é um Sennheiser, fecha ele. E aí vem uma curiosidade que muita gente pergunta, dá para usar um sistema Shure num receptor Sennheiser e vice-versa? Dá para usar um AKG? Dá para usar? Depende. Depende do quê? Da forma de modulação desse sinal. Então, um QLXD que tem uma modulação digital, por exemplo, não vai falar bem com o EW100, que não é digital. Tá? Agora, lembre-se, antenas a gente pode usar. A gente vai usar aqui na próxima aula, que é a aula prática. Tá? Aí agora, para a gente começar a finalizar nossa primeira aula de sistema sem fio, algumas recomendações. Uma delas é pilha, né? Isso aí a gente está pensando sustentavelmente, vamos usar pilhas recarregáveis. Sim, tem muita gente que tem medo de usar pilha recarregável,
Só que você pode usar uma pilha recarregável desde que você gerencie elas bem. Então a gente tem aí alguns carregadores mais robustos, mas mesmo com carregadores mais simples como esses, você pode ter um bom gerenciamento de pilhas e utilizar as suas pilhas aí de forma boa, tá? Ah, a pilha recarregável prejudica meu microfone, é ruim? Não, tudo mito, caiu por água abaixo. Temos que ter cuidado com as pilhas falsas, né? E uma boa ideia também é o testador de pilha. Esse testador de pilha aí é um testador que eu tenho, é muito útil, facilita muito na hora de você descobrir se uma pilha está boa ou não. Mas se você tiver aquele carregador de pilha que eu mostrei antes, que é um carregador smart, você nem precisa desse testador. Eu separei aqui alguns casos para mostrar, 3 fotos aqui de casos para mostrar para vocês. Isso aqui é uma foto do grupo de coordenadores de RF do Rock in Rio 2019, onde cada um estava com um RF Explorer, né? Além do RF Explorer, a gente tinha alguns outros equipamentos de análise lá, mas todo mundo tinha um RF Explorer escondido ali na mochilinha, e aí a gente tirou essa foto. Isso aí é do palco, onde foi tirada essa foto, onde a gente consegue mostrar que, como é um alto número de bandas passando por lá, a gente tem várias antenas, cada um para o seu rack sistema sem fio. E aqui a quantidade de sistemas sem fios que a gente utilizou numa noite, onde lá muitas vezes a gente precisava coordenar 200 frequências para estarem no ar. E aí vem um conselho final para você que quer trabalhar com sistema sem fio. Cuidado! Sistema sem fio não é magia, é metodologia. Então, a pressa nesse sentido vai ser inimiga da sua perfeição aí. O que eu quero dizer com metodologia? Faz o seu scan com calma, faz tudo com calma, pensa no que você está fazendo, se organiza. Coordenar radiofrequência não é só buscar qual é a melhor frequência, botar no software e escanear. Isso não te torna um coordenador de RF. O que te torna um coordenador de RF é você saber qual é o cabo que você vai usar, saber testar se um cabo está bom, saber que antenas utilizar, posicionar as antenas, conseguir decidir qual microfone melhor para cada situação, né? Saber conectar essas aparelhagens que a gente vai mostrar na próxima aula. Então tem uma série de fatores que você precisa se organizar para fazer uma boa coordenação. Do sistema mais simples ao sistema mais complexo, para não ter problemas com o sistema sem fio. Passo a passo. Siga o seu passo a passo e o passo a passo que a gente vai mostrar na nossa próxima aula, que eu te espero lá. E aí, gostaram dessa aula? Bom, essa é só uma das 58 aulas do nosso curso. Então, se você gostou, clica no link aqui embaixo para conhecer, participa do sorteio. E segunda-feira que vem, não esquece, já bota aí na agenda. Segunda-feira que vem, às 8 horas, o sorteio vai ser aqui ao vivo. E você tem que estar presente para ganhar sua bolsa, senão a gente vai sortear para outra pessoa. Beleza? Te espero segunda-feira que vem. Boa semana para todo mundo.